Saudações efusivas, cursistas! Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre os tipos de câmeras fotográficas e suas principais características. Então, primeira coisa, o que define um tipo de câmera fotográfica? A gente classifica as câmeras em três tipos. Então a gente tem grande formato, médio formato e pequeno formato. E o que define em qual categoria vai estar cada câmera? Basicamente, o que define a categoria, no caso da câmera digital, é o tamanho do sensor digital. No caso da era analógica, é o tamanho da superfície fotossensível, que vai reter a imagem. Tá? Então, primeiro eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem que é dos tamanhos das películas fotográficas. Então veja bem, ali embaixo está um pouco confuso, mas o que a gente tem? A gente tem um grande formato, que a gente tem aí o que seria o material fotossensível, que tem 10 centímetros por 12. Depois eu vou falar um pouco mais de cada um deles, vou me aprofundar. Depois a gente tem um médio formato, que a película ela tem 6 centímetros de altura, e aí o quão ela vai ter de largura é variável, porque é um rolo, né? Então você pode ter mais ou menos ali. Depois a gente tem o 35mm, que vai ser o pequeno formato, então é mais ou menos 3,5 centímetros de altura, na verdade de largura, e 2,4 de altura. Então um tem 6 centímetros de altura e o outro tem 2,4 centímetros de altura, ou seja, 24 milímetros. Então, o que acontece? O que acontece é que a gente tem uma diferença de qualidade entre essas. Tem outras diferenças também, mas principalmente qualidade. E essa qualidade aparece quando? Principalmente quando a gente vai ampliar a imagem para tamanhos gigantes. Quanto maior, mais qualidade nos pequenos detalhes quando você precisa fazer uma grande ampliação. Mas não vamos confundir aí, por exemplo, com imagem de outdoor. O outdoor, por exemplo, aquela publicidade que a gente vê na rua, é uma imagem de baixa qualidade. Ela não é de alta qualidade. É porque, como a gente vê de longe, a gente não vê que a imagem, se a gente chegar perto, é como se ela tivesse pixelada. Mas como a gente vê de longe, a gente não tem essa impressão. Então eu estou falando de uma ampliação de alta qualidade, né, em que vamos supor que a fotografia final tenha 2 metros de largura. Então, é bem grande. E se você chegar o seu rostinho lá pertinho, vai ter qualidade lá nos detalhes pequenos. Então, isso é uma coisa que, por exemplo, o grande formato te daria, mas o pequeno formato não. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem para a gente entender isso nos sensores digitais modernos. Então veja bem, o sensor full frame, como eu já disse para vocês lá no texto, ele é o padrão igual ao do 35mm. Então quando a gente fala o sensor full frame, é um apelido que o pessoal lá fora deu, e aqui a gente adotou também. O full frame é porque o sensor é exatamente do tamanho do sensor de 35mm. Então, você aproveita as mesmas lentes, o mesmo campo de visão, papapá. Poderia, no sistema digital, poderia ser de qualquer tamanho, como a gente está vendo aqui que tem vários tamanhos, tá? Mas esse formato permanece porque realmente ele tem uma indústria inteira, né, uma cultura inteira criada sobre ele. Então ele permanece e ele é a principal referência, tá? Apesar de ser o pequeno formato e não o médio, ele é a principal referência para tudo. Então, você tem aí o full frame, acima dele você tem o médio formato. Mas esse médio formato aqui, assim como o APS-C, que a gente vai ver daqui a pouco, o médio formato no digital, ele não tem um tamanho padrão. Cada marca coloca um tamanho. A única coisa que você sabe é que para ser considerado médio formato, você tem um sensor que é maior do que o full frame, tá? Então, por exemplo, esse aqui, que está nessa imagem, é de 44 por 33. Então, 4,5 cm por 3 centímetros, né?
E a gente viu que na película de médio formato a altura era de 6 centímetros. Então, aqui a gente tem diferenças, não é exatamente o mesmo tamanho da película, não precisa ser, mas é muito mais livre no digital essa questão do médio formato. O único que você sabe exatamente o tamanho, sem falar nada, é o full frame. Abaixo dele, a gente tem, por exemplo, o formato consagrado, que é o APS-C, apesar que você está vendo aí que tem o APS-H, porque foram testando vários formatos, e aí o APS-C, digamos assim, é o que ficou mais consagrado. Mas mesmo assim, existe diferença de tamanho de sensor APS-C de uma marca para outra. Então, o APS-C da Canon é ligeiramente diferente do da Fuji, que é ligeiramente diferente do da Nikon e da Sony, enfim, cada marca faz o seu. O micro 4/3, que é o seguinte aqui, também é um formato já quase clássico, né, em termos digitais aí, tem 15 anos mais ou menos de existência. Então ele é um formato que ficou, ele tem câmeras muito interessantes. No âmbito digital, as fotos com o micro 4/3 já suprem tudo que a gente vê de imagem digital, de fotografia digital. Se for só para ficar no mundo digital, o 4/3 ele supre perfeitamente. Então são câmeras muito interessantes. Os celulares estão aqui embaixo, ó. Normalmente eles são abaixo de 1 polegada. O sensor de 1 polegada, muitas câmeras pequenas, por exemplo, hoje em dia você tem câmeras como a GoPro ou coisa assim, elas têm um sensor, quando elas têm um sensor de 1 polegada, elas fazem propaganda disso, porque já é um sensor interessante no mundo digital também, tá? E aí abaixo disso a gente tem os celulares. Quando um celular tem um sensor de 1 polegada também, ele faz uma propaganda como se fosse médio formato. É interessante saber isso e é interessante que há diferenças. Por quê? Porque, veja bem, por exemplo, eu vou mostrar aqui uma câmera de médio formato. Essa câmera aqui é de médio formato, de película. Então o que acontece? Eu tenho aqui uma lente de 80 milímetros. O 80 milímetros nesse médio formato aqui, ele vai ter o mesmo ângulo de visão, uma ângulo de visão similar, de umas 50 milímetros no sensor full frame e de uma 35 milímetros no sensor APS-C. Isso dá uma diferença de profundidade de campo muito grande, porque embora você mude o formato, a construção da lente, que é uma coisa ótica, uma coisa da física, ela não muda. Então no próximo vídeo em que a gente vai falar de lentes e de profundidade de campo, num vídeo futuro, vocês vão entender melhor essa diferença. Mas, quanto maior o formato, via de regra, quanto maior o formato, menos profundidade de campo, ou seja, mais difícil de você ter grandes profundidades de campo. E o contrário, quanto menor o formato, mais fácil de você ter alta profundidade de campo. Por isso que é difícil, por exemplo, você tirar uma foto no celular com um fundo desfocado. Mas aí eu já estou falando de outra aula, depois a gente fala disso. Então aqui no médio formato, ó, você vê que é uma câmera. Aqui eu tenho o visor da câmera, a lente, aqui o corpo e aqui é onde fica a película, né? Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Então se eu abro aqui, eu tenho o local onde eu coloco o filme de 120 mm. Ele tem até aqui cravejado 120, tá? Então, essa é o médio formato. Aqui eu tenho uma câmera de pequeno formato, mais especificamente um sensor APS-C da Fuji. Se eu tirar aqui, você vê ali o sensorzinho APS-C dela. Eu não tenho uma câmera de grande formato aqui, mas vou colocar para você a imagem na tela de uma câmera de médio formato, desculpa, de grande formato. Então basicamente, quanto maior o formato, maior a qualidade em termos de poder de ampliação da fotografia, tá? Mas lembre-se que o mundo digital que a gente vê da internet, as fotografias não são de altíssima qualidade nesse sentido da impressão, porque são telas digitais. Então as câmeras de pequeno formato hoje em dia, elas têm uma capacidade fantástica, tá?
Eu uso câmeras de sensor APS-C e se eu imprimir até 60 por 40, então 60 centímetros por 40 centímetros, eu não tenho nenhuma perda de qualidade. Isso eu estou falando da melhor impressão que tem a Fine Art. Então já é uma grande coisa, né? 60 por 40. Dificilmente a gente imprime fotos em alta qualidade maior do que isso. Mas se você necessita de mais do que isso, você pode começar a pensar em comprar câmeras de 60 mil reais aí, que são as de médio formato e tal. E claro que tem o full frame também, tá? Então, interessante você saber que cada uma dessas câmeras, elas têm um porquê delas existirem, né? Umas são mais rápidas, outras são menores, outras são maiores. Qualidade, né? Você ganha um pouco de qualidade aqui, perde um pouco ali, tá mais detalhado lá no texto. Mas cada tipo de trabalho exige uma coisa. Uma coisa que você se baliza é o seguinte: você não vai vender serviços de câmera de médio formato para um orçamento que é pequeno. Tá? Se você tem uma câmera de médio formato digital, por exemplo, estou falando de uma câmera que custa 50 mil reais, mais a lente, que talvez já vai ser mais uns 15, você não vai cobrar, sabe, 120 reais por uma sessão de fotografia. Então não precisa pensar nisso se os orçamentos dos seus trabalhos ainda não estão lá. Quando seus orçamentos chegarem lá, eles vão chegar um dia, se tudo der certo, aí você se interessa por isso, tá? É porque você tem que imaginar que se uma grande marca como, não sei, uma grande marca esportiva que vai fazer uma campanha com um grande jogador de futebol que vale milhões, você não vai fazer com uma câmera de 1.4 terços, você vai fazer com uma câmera, né, mais robusta que garanta uma grande imagem, já que gastou-se muito dinheiro para tudo estar ali. Então é basicamente isso. Eu espero ter jogado aí uma luz nos tipos de câmeras e depois a gente vai se aprofundar mais em outras questões técnicas nos próximos vídeos. Valeu, um abração e até o próximo.